noite, irmãos, graça e paz. Essa noite eu trago um tema: o reino de Deus está no meio de nós. Um tema que eu penso ser bastante pertinente para esta noite, noite em que nós estamos aí à Páscoa, comemorando a Páscoa cristã. Por isso eu peço a você que abra sua Bíblia em Lucas 17, 20 a 21. Lucas 17, capítulo 17, verso de 20 a 21. Eu tomei o cuidado de trazer a projeção, de tal forma que os irmãos acompanhem, por favor, a leitura. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Essa é a situação. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Esse texto é impressionante. Eu particularmente, quando leio esse texto, quando nós fazemos aquela leitura bíblica anual, você passa por esse texto. E às vezes eu começo a ler a Bíblia do Gênesis e vou até o Apocalipse. Todo mundo faz isso, mas de formas diferentes, né? Eu sigo a sequência da minha Bíblia às vezes. E às vezes eu mudo. E às vezes quando eu chego lá de Gênesis, passando ali pelo Pentateuco e vou caminhando, e de repente eu paro nesse texto, eu fico pensando. Eu já passei por Provérbios, por Eclesiastes, dizendo que o coração do homem é enganoso. E agora eu me deparo com esse texto dizendo que o reino de Deus está dentro de vocês. É de tirar o fôlego. É de tirar o fôlego porque esse mês é um mês de Páscoa. É o mês em que nós comemoramos a Páscoa. E é interessante que quando nós comemoramos a Páscoa, existem propostas vindas de outras religiões, vindas de outras filosofias e pensamentos, que vêm também bater às nossas portas. Por exemplo, hoje de manhã eu falei sobre ela, e eu trouxe ela aqui para os irmãos verem. Quero apresentar Eostre, Elstri, Ostara ou Ostera. Essa aí é a deusa da fertilidade e do renascimento. Vou repetir: deusa da fertilidade e do renascimento. Ela é uma deusa da mitologia anglo-saxã, nórdica e germânica. E ela tinha dois símbolos: a lebre e o ovo. A lebre representava fertilidade e o ovo representava renascimento. E as suas festividades eram comemoradas em 30 de março. Ostara, do alemão antigo, significa a deusa da aurora. Semelhantemente, nós temos um que também se chama filho da alva ou filho da aurora, chamado Lúcifer. É o nome dele, significa isso. A deusa da aurora, deusa da primavera, deusa da ressurreição ou do renascimento, ela deu um nome também a uma outra celebração, chamada Shabbat, ou Sabá. Não sei se vocês já ouviram falar num conjunto de rock chamado Black Sabbath.
ou Black Sabbath, tanto faz. Esse conjunto, ele faz remessão à festividade dessa deusa aí. É interessante que quando eles iam comemorar o culto a essa deusa, eles faziam esse ritual aí. Ó. A foto está um pouco pequena, mas eu vou identificar aqui as pessoas. Aqui no centro está o altar, aqui está o pentagrama, aqui tem um sacerdote, aqui tem uma sacerdotisa e aqui os seus seguidores ao redor, formando um círculo no meio da floresta. Eles adoravam a sua deusa dessa forma. E como que era essa adoração? Eles pegavam uma lebre. Qual é a diferença da lebre para o coelho, né? Os dois têm orelhona, os dois são fofinhos, são comíveis, né? Pode ser comido, mas a diferença é que o coelhinho tem um focinho pequenininho e a lebre tem um focinho maior. Então o focinho é um pouco menor que o de tamanduá, por exemplo. Então o que fazia com essa lebre? Pegava uma lebrezinha bonitinha, cortava ela no meio, tiravam as entranhas dela e as sacerdotisas então interpretavam a sorte. Os adoradores dessa deusa chegavam lá com a lebrezinha, colocavam lá e falavam: interprete a sorte para mim. Rasgava-se as entranhas dela e lia a sua sorte nas entranhas da lebre. Mas antes de ler a sorte da lebre para a pessoa que estava ali, eles pronunciavam essa frase: lebre de Ostara, que sorte as entranhas trazem para mim. Hoje o ovo foi trocado pelo chocolate, a lebre pelo coelho, e a frase mudou: coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, assim. Não é essa musiquinha? Me disseram, eu li na internet, que chocolate faz encolher as roupas. É impressionante, nunca vi isso. Eu já vi de tudo, mas chocolate encolher roupa, nunca vi. Eu demorei para entender a piada com os irmãos, mas depois eu entendi. É que você come o ovo e engorda e a roupa encolhe, entendeu? É assim que funciona. Páscoa, na realidade, a Páscoa cristã não é essa Páscoa. Essa não é a Páscoa cristã. Essa é uma Páscoa que não se pode ser chamada de Páscoa. É uma comemoração de uma deusa pagã. Nós cristãos, que somos discípulos de Jesus, que recebemos uma ordem em Mateus 28, 18, para ir e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou, até a consumação dos séculos, quando Ele estaria ao nosso lado até a sua volta. Realmente essas coisas não estão escritas na Bíblia para nós ensinarmos. Porque o que nós temos que ensinar para os nossos filhos, a nossa família e para este bairro, é que a Páscoa não é esse ritual. Não é o ovo de chocolate, não é o coelho ou a lebre, seja lá o que for. Nós temos um símbolo da Páscoa, é o Cordeiro de Deus crucificado na cruz. A mensagem da Páscoa é clara: Jesus ressuscitou. E quando nós olhamos para Jesus, nós pronunciamos essa seguinte frase: Cordeiro da Páscoa, que trazes para mim salvação, remissão de pecados e vida sem fim. Isso é o que tem que sair da boca do crente. Menino da Páscoa. Meus irmãos,
nós temos que tomar uma posição diante de Deus. Porque essa mentalidade já incorporou na nossa vida. Fazemos brincadeiras, fazemos questão de participar desse ritual, mas nos esquecemos da coisa mais importante, que é o Cordeiro da Páscoa, que morreu, que vai trazer salvação, remissão de pecados e a vida eterna, sem fim, para as nossas famílias. É Ele que nos traz alegria, doce sabor de viver nessa terra. Temos então a Ostara com seus símbolos, o coelho ou a lebre e o ovo. Mas nós temos Cristo pendurado na cruz, mas não ficou lá, Ele ressuscitou. Os símbolos que nós temos é a ressurreição e a vida de Jesus. Esses são os símbolos que o crente leva sobre si. Mas por que eu estou falando isso, né? Uma coisa que você já ouviu tantas vezes, né? Quem é que não conhece essa história? Porque eu quero dizer que o coração do homem, ele é inclinado a não querer fazer a vontade de Deus. Há uma inclinação no coração do homem, o íntimo do coração desse homem, ele é inclinado a não querer fazer a vontade de Deus. E então eu faço uma pergunta. Se no coração do homem existe a maldade, como é que pode o reino de Deus estar nele? Se no coração do homem existe essa intenção de se afastar de Deus, como é que pode o reino de Deus estar nele? A palavra de Deus que nós lemos ainda há pouco, em Lucas capítulo 17, do verso 20 ao 21, diz o seguinte: o reino de Deus não será uma coisa que se possa ver. Nós não podemos pegar e comprar uma passagem de avião, entrar aí na ponte aérea e falar: para onde você está indo? Estou indo para o reino de Deus. Você não conhece? Nunca foi lá? Qual o endereço do reino de Deus? O que Cristo está falando é justamente isso. Não tem endereço, não tem número, não tem bairro, não tem país, não tem um lugar geográfico, porque o reino de Deus está dentro de você. Mas como é que pode estar dentro de mim, se o que está dentro de mim é enganoso? A resposta não pode ser outra. O reino de Deus está em nós por causa da presença do Senhor em nossas vidas. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos por amor ao seu nome, quem estará lá? O Senhor. E quando o Senhor está num lugar, Ele leva consigo o seu reino, porque o Senhor é o Rei dos Reis, e onde Ele está, instaura o seu reino. Jesus, então, começa a dizer para aqueles homens que o questionavam, perguntando: que sinal você me dá de que o reino de Deus virá? Como é que eu posso saber que o reino de Deus chegou? Como é que é isso? E Jesus responde essa questão dessa forma. E ainda ele assevera em Marcos capítulo 1, versículo 15, dizendo que o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. Crede no Evangelho. Porque o rei veio e o rei voltará. Mas ele deixou seus súditos nessa terra. Se no coração do homem existe a maldade, como pode o reino de Deus estar nele? Bom, eu tenho aqui alguns textos que falam sobre o coração humano. E eu quero citar esses 3 textos para os irmãos. O primeiro deles está em Marcos capítulo 15, verso 19. Lá diz o seguinte: porque no coração
do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração que procedem esses pensamentos. Isso aqui está em Marcos. Ou Mateus, melhor. Mateus 15, 19. Me perdoe. Mateus 15, 19. No mesmo sentido, Marcos 7, 21, ele nos revela que é o interior do coração do homem que sai a maldade. Então Mateus diz que é do coração que procede maus pensamentos. Agora Marcos 7, 21 fala aqui, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Já dois apóstolos falando a mesma coisa. Mas o que fecha esse texto, e fecha realmente quem é que provoca essas coisas, está em Atos capítulo 5, verso 3. É um texto bastante conhecido, de Ananias e Safira. E Pedro, nesse texto, diz o seguinte, a respeito do que Ananias fez. A história de Ananias e Safira é simples. As pessoas queriam viver o Evangelho como Cristo ensinou. Então eles venderam tudo. Venderam tudo. Todas as propriedades e entregaram para os apóstolos. E as necessidades de cada um eram satisfeitas com aquelas ofertas, de acordo com o que havia necessidade. Mas existiram dois que queriam fazer bonito perante os outros, mas retiveram a sua oferta. E Pedro, vendo aquilo revelado pelo Espírito de Deus, ele fala, se você não tivesse retido a sua bênção, não ficava para você, para que você vende e dá metade? Então não venda. Fique com a sua propriedade. Agora não venha mentir para o Espírito de Deus. E Pedro dá uma explicação muito interessante. Disse então Pedro, no Atos 5,3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então nós vemos aqui que há uma participação de Satanás na maldade do coração humano. Existe maldade no coração do homem? Sim, existe. Por quê? Porque ele caiu em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele caiu. Mas também existe uma influência aqui, no caso, de sedução, de palavras que Satanás lança ao coração do homem, para ele não fazer a vontade de Deus. E aqui está a prova mais cabal de que o que Satanás quer não é que nós não façamos a vontade de Deus. Satanás quer que nós façamos a nossa vontade. Aquele homem não queria vender, mas vendeu e fez a sua vontade. E fazendo a sua vontade, ninguém faz a vontade de Deus. 3 exemplos de que no coração do homem existe maldade. Porque em Romanos 3, 23, todos nós conhecemos o que está escrito lá, né? Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Como é que pode, então, o reino de Deus estar dentro de nós, se somos pecadores e carecedores da graça de Deus? O próprio texto de Lucas explica. O próprio texto de Lucas explica. Mas eu achei uma explicação muito interessante na oração de Jesus Cristo, que está em Mateus capítulo 6, verso 10. Quando Jesus começa a explicar como devemos orar, Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, se nós pararmos para pensar no que Jesus pede aqui, Jesus diz, venha a nós o teu reino. Se Jesus pede para que o reino de Deus venha a nós, é porque é possível o reino de Deus vir.
Jesus não pediria uma coisa impossível. Outra coisa que Jesus pede é que seja feita a tua vontade na terra. Se Jesus pede para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu, é porque é possível fazer a vontade de Deus na terra. É possível. E quando eu faço a vontade de Deus na terra, assim como é feita no céu, o reino de Deus vos é chegado. O reino de Deus vem quando eu e você, servos e súditos deles, fazemos a vontade dele na terra. Não é a tua vontade, não é a vontade deste mundo, é a vontade de Deus. Ele que é o Rei dos Reis. Quando eu e você fazemos a vontade dele na terra, o reino dele está instalado dentro de nós. E não é por sua causa, não é por causa de qualquer um, é por causa do Espírito de Deus que está dentro de nós. É Ele o causador da minha submissão à vontade do Senhor. O que eu falo não é o coração do homem. O que eu falo aqui não é sobre insubjetividade. Então vamos entrar no nosso quarto, citar um mantra, entrar em alfa e ter um acesso a Deus. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o coração do homem é enganoso, mas Deus colocou o seu reino dentro de nós através do seu Espírito Santo. O Espírito de Deus está aqui, e se o Espírito de Deus está aqui, Ele é rei e reina na minha vida. O reino de Deus é a minha vida fazendo a vontade do Pai, porque Ele não está lá, Ele não está aqui, não está acolá, Ele está aqui, eu fazendo a vontade do Pai. O reino de Deus está certamente dentro daqueles que realizam a vontade do Pai, porque é esse o caminho que nos traz o seu reino, como nos ensina Jesus Cristo na oração do Pai Nosso. Mas às vezes, ter o reino de Deus no nosso coração não nos satisfaz. Nós queremos mais. E então, às vezes, as pessoas procuram a bênção e vão atrás de ideologias de diversas formas. Sejam elas de cura, sejam elas de prosperidade, sejam elas de libertação, seja lá o que for, de uma expectativa de uma vida melhor. Como é que se deve viver nessa terra? 7 passos para ser rico, 7 passos para ter uma educação eficaz, 7 passos para ser um líder disso. Buscamos fórmulas. Buscamos a bênção. Enquanto o que vai trazer o reino de Deus é o Deus da bênção. É o Deus da bênção que traz o reino de Deus em nossas vidas. Assim como os hebreus queriam saber quando o reino de Deus viria e pedia sinais, quais sinais você me dá do reino de Deus? Jesus deu 2 sinais do reino de Deus. Quando você vir o Filho do Homem pendurado no madeiro e ele ressuscitar dos mortos, é chegado o reino de Deus em nós. Parece que nós, igreja, também queremos sinais da volta do rei. Porque nós temos expectativas de quando o rei voltar, nós seremos arrebatados e reinaremos junto com ele. E então nós buscamos sinais. Quais são os sinais da volta de Cristo? A lua ficou vermelha. Eu li essa semana que teve a lua vermelha. Quando ela se alinha a Marte, que Marte é um planeta vermelho, que dá o reflexo dele na lua, e a lua se tornou em sangue, disse Apocalipse. Olha lá, a lua está se tornando em sangue. Os terremotos, os terremotos, tremeu o Nordeste, né? Tremeu aqui os nossos vizinhos, irmãos. A Bíblia diz que quando houvesse tremores de terra onde você nunca ouviu, está chegando, ainda não é o fim.
nós ficamos caçando sinais. E então a gente faz uma plaquinha, escrito Jesus voltará, e do outro lado, converta-se logo, faz um buraquinho no meio, né? Põe no pescoço e vai lá na Praça da Sé, com um megafone. E esquecemos que o reino de Deus está em nós. É chegado o reino de Deus. O que Jesus Cristo quer que o nosso coração deseje é vê-lo em toda a sua glória. Com isso, Ele nos prepara para o encontro final com a eternidade, quando Deus será tudo em todos. O fato do reino de Deus estar entre nós, meus irmãos, é uma preparação para quando o Rei vier. É um estágio para quando o Rei vier, Ele nos apresentar toda a sua glória e revelar-nos toda a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas a pergunta que eu faço, que não quero calar, é: vivemos essa palavra de que o reino de Deus está entre nós? Você e eu temos vivido essa palavra de que o reino de Deus está entre nós? Temos vivido essa expectativa de que o reino de Deus pode ser manifesto em minha e sua vida, em qualquer lugar, porque não existe um endereço. O reino, aonde eu for, o reino vai comigo, como embaixador do reino de Deus. Temos vivido isso? Porque Cristo quer que o nosso coração deseje vê-lo em toda a sua glória. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se não fosse possível o reino de Deus vir, Jesus não teria pedido isso em oração. Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse que fará, que disse que faria, ele fará. Tudo o que ele disse que aconteceria, aconteceu. Porque Jesus não mente. E se o reino de Deus vem a nós através desse pedido de Jesus, e Jesus diz que o reino de Deus está entre vós, é porque Ele está. E nós temos que viver esse reino. Mas então fica aquela pergunta. A oração desse Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus encarnado, o nosso Deus ressurreto, o nosso Deus glorificado que está à destra do Pai, Ele nos ensina em sua oração, e a sua oração é a doutrina, é tudo aquilo que nós necessitamos para viver, é a regra do bom viver. Se nós tivéssemos um livro para ler, e disséssemos assim: eu quero seguir o que está escrito nesse livro para poder viver bem, irmãos, Mateus 6 seria suficiente. Mateus 5 e 6, melhor dizendo, seria suficiente. Jesus nos ensina toda a sua doutrina ali. Tudo que é necessário para nós vivermos segundo o reino de Deus. Mas como saber viver nesse reino? Então eu tenho 2 conselhos para vocês. Se eu posso te dar 2 conselhos, eu gostaria de te dar. E como é pregação, eu vou ter que dar esses 2 conselhos. E você decide se você quer acatá-los ou não. O primeiro deles está em Mateus 6,33. Uma palavra conhecidíssima. Mateus 6,33. Eu amo esses textos que todo mundo conhece. Eu amo. Porque nos textos que nós já conhecemos, a gente os cita de cor, né? Citamos de cor. Portanto, põe em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Eu cito isso aí de cor e salteado, né? E às vezes, por sabê-lo de cor e ser um texto tão vivido na igreja, tão falado na igreja, né? A gente acha que já aprendeu tudo com ele. Mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. As misericórdias dele, melhor dizendo, se renovam a cada manhã. E cada vez que eu leio a palavra dele, a misericórdia dele se renova sobre a minha vida. Como colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Essa é a pergunta que eu faço. O texto me fala, buscar primeiro o reino de Deus. E eu pergunto para o texto, como que eu faço, Senhor texto, palavra de Deus? Como que eu faço para colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? E a resposta vem na oração de Cristo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que eu faço para colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Fazer a vontade de Deus é viver o reino de Deus na terra. Quando eu faço a vontade de Deus, eu vivo o reino dele na terra. A segunda pergunta que eu faço para o texto é a seguinte: mas como saber o que é a vontade de Deus? Algumas pessoas me perguntaram, entre o mês passado e esse mês, essa pergunta aqui: como é que eu sei o que é a vontade de Deus? Bom, a primeira resposta que eu tenho está num texto muito conhecido de 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil